Olá, vamos dar continuidade aqui ao estudo do Evangelho de João. Você pode abrir a sua Bíblia agora no capítulo 4 de João, versículo 10, né? E vamos continuar aqui meditando, estudando e enchendo a nossa vida do Espírito Santo. Porque quando você medita na palavra de Deus, você é renovado, você é fortalecido, você é cheio do Espírito Santo. Você é avivado. Tá bom? Então vamos lá. João capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva, né? Como comentamos no último vídeo, essa água viva que Jesus tem para oferecer é a vida com abundância, é a paz, é a alegria, é o gozo, é a felicidade, que nem o ouro, nem a prata, nada pode preencher esse vazio que o ser humano tem, que somente o Espírito Santo pode preencher, né? Através dessa água viva que ele estava lhe oferecendo para aquela mulher samaritana que foi buscar água no poço. Se você está acompanhando esse estudo do livro de João pela primeira vez, talvez você não está entendendo muito sobre o tema, por isso é importante que você depois volte um pouco atrás, se inscreva no meu canal e olhe os outros vídeos, né? Veja os outros vídeos para você acompanhar e vai entendendo aí passo a passo para você não ficar perdido no estudo bíblico, tá bom? Então, Jesus ofereceu para a mulher samaritana água viva, aquela mulher que estava, vamos dizer assim, perdida, né? Perdida pela situação que ela vivia. Aí diz assim no versículo 11, ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Quer dizer, ela não entendeu sobre o que Jesus estava falando. Quando Jesus ofereceu água viva para ela, ela ainda estava pensando que era uma água natural, né? Uma água potável. Jesus estava falando no sentido espiritual, né? Então, geralmente, quando a pessoa não conhece a Deus verdadeiramente, não conhece a palavra de Deus, não conhece Jesus, ela escuta algo e não entende. Por que ela não entende? Porque é difícil compreender? Não. Porque tem coisas que para a pessoa compreender, ela primeiro tem que nascer de novo, ela tem que entregar a sua vida para Jesus, ela tem que crer no Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Tá bom? Aí diz aqui, no versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Imagine Jesus novamente aí fortalecendo, explicando para a mulher que a água que ele estava oferecendo era o próprio Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que jorra através de nós. Quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela começa a jorrar, ou seja, ela tem paz para ela tem alegria para ela tem bênção para a vida dela, mas ela também tem para dar para as demais pessoas. Ela tem uma palavra, ela tem uma oração, ela tem uma orientação, ela tem uma luz, vamos dizer assim, dessa maneira, para passar para as outras pessoas. Esse é o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse:
né? Quando Jesus viu que ela não entendeu, e já pela segunda vez não entendeu o significado da água viva, Jesus disse assim: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ou seja, como que ele mudou de assunto, mudou de tema, parou de falar da água viva, porque viu que ela não entendeu, né? E falou assim para ela: vá, chame o seu marido e volte aqui. Mudou drasticamente de assunto, né? Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Quer dizer, Jesus, ele precisou tocar na ferida dela, né? Porque era uma mulher que já tinha passado por 5 maridos, por 5 relacionamentos, né? Ou seja, não se havia casado, não estava fazendo as coisas como corresponde, como se deve fazer, né? Porque a vontade de Deus é que a pessoa se case, não que ela fique amigada, não que ela fique junta, né? E dizendo: não tem problema, vamos viver assim, dessa forma. Pero não é essa a vontade de Deus. Quando Deus criou, instituiu o casamento, colocou Adão e Eva, ele colocou um para o outro para viverem, né, para sempre juntos. Né? Deus não se agrada do divórcio, Deus não se agrada da separação, Deus não se agrada que uma hora a pessoa tem com um, outra hora com outro. Né? Isso não é o plano de Deus. Claro, tem situações num casamento que não dá para suportar, tem que se separar, tem que se divorciar, porque é algo insuportável. Mas hoje em dia nós vemos pessoas que casa e separa, junta, separa, mas porque ela não quer se submeter, não quer fazer o sacrifício que um casamento, que um relacionamento, né, ele exige de nós. O marido tem a sua responsabilidade com a sua esposa. A esposa tem a sua responsabilidade com o seu marido. E muitos não querem cumprir com essa responsabilidade. Querem casar, querem viver juntos, mas não querem a responsabilidade. Por isso os matrimônios hoje fracassam. Em outro vídeo vamos entrar mais profundamente nesse tema. Então Jesus tocou nessa ferida dela porque era uma mulher que estava contrariando, né, a vontade de Deus, por isso que ela estava sofrendo. Ela mesma confessou, disse a verdade, que realmente ela já tinha estado com 5 pessoas, 5 homens, e o que ela estava naquele momento não era o marido dela. Por isso Jesus disse: você disse a verdade. Quer dizer, Jesus se revelou como um profeta. Jesus, né, falou para ela sem nunca antes haver visto o rosto dela, não saber, não conhecer a vida dela, disse a vida dela inteira naquele momento. Né? Algo sobrenatural, comprovando que ele não era um simples homem, mas sim o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. Né? Aí a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Claro, porque Jesus falou a vida dela, né? Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Quer dizer, como eu falei no vídeo anterior, os samaritanos, eles adoravam a Deus, eles diziam que tinham que adorar a Deus no Monte Gerizim, o Monte da Bênção. E os judeus diziam que tinham que adorar a Deus no templo. Por isso ela fez essa pergunta. Né? Nós, samaritanos, adoramos a Deus neste monte, no Monte Gerizim. Já vocês, judeus, adoram a Deus no templo. E vejo que você é profeta, então diga-me, onde é que se deve adorar? Então havia dentro dela também esse desejo de saber aonde adorar a Deus, como buscar a Deus. E eu acredito que foi por esse mesmo desejo que Jesus foi ao encontro dela. Mesmo ela sendo uma mulher de má reputação, aí nós observamos que não importa quem seja a pessoa, o que ela haja feito com a vida dela, talvez fez as piores coisas, talvez você que está vendo esse vídeo,
e a pessoa diz assim, será que Jesus me aceita? Será que Jesus me perdoa? Será que Jesus tem salvação para mim? Claro, mas é necessário que dentro, no interior da pessoa, haja esse desejo de ter um verdadeiro encontro com Ele. E havia esse desejo dentro dela. Por isso que ela fez essa pergunta aí, né? E aí vem a resposta de Jesus. Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que Jesus falou que a salvação vem dos judeus? Porque a salvação é Jesus, e Jesus era judeu, veio dos judeus. Ele era a própria salvação. Ou seja, os samaritanos, eles como que ficaram estacionados, não avançaram na sua profundidade, na sua comunhão com Deus. Já os judeus tinham avançado um pouquinho mais. Por isso Jesus disse aí, né? Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Os seus judeus conheciam muito bem a palavra de Deus. Porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus falou para ela, olha, nem no monte, nem no templo, né? Hoje em dia vemos pastores, profetas, apóstolos, né? Que vão no monte orar, que vão no monte levar pedidos, etc, etc. E nada disso é necessário. Nada disso é necessário. Porque essa foi a pergunta aqui da mulher. Aonde que temos que adorar? Temos que subir o monte? Outros falam, não, você tem que ir na casa de Deus, você tem que ir no templo para adorar a Deus. Negativo. Você pode ir fazer uma oração no monte, se você quiser, você pode ir fazer uma meditação num lugar tranquilo, você pode ir em uma instituição, escutar a palavra de Deus, não tem nenhum problema. Mas não que isso seja necessário para você se acercar a Deus, para você se achegar a Deus. Porque Jesus deixou aqui bem claro, os verdadeiros adoradores adoram o Pai, adorarão o Pai em espírito. O que é em espírito? Mentalmente, com a sua mente, com a sua inteligência, com o seu conhecimento da palavra de Deus. No seu interior, quando você fecha os olhos, você pode estar em qualquer lugar, dentro do seu quarto, na sala, na cozinha, no trabalho, em qualquer lugar. Você pode entrar em qualquer lugar e separar ali aquele momento, aquele tempo para Deus. Né? Separar o tempo para você orar, separar o tempo para você ler a Bíblia, separar o tempo para você adorar a Deus, para você buscar a Deus, para você glorificar a Deus. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, em verdade é de acordo com a palavra de Deus. Né? Você não precisa inventar nada, você não precisa cair no chão, você não precisa rodopiar, você não precisa sentir nada, você não precisa de uma emoção, de algo sobrenatural, de um lugar especial para adorar a Deus. Não. Aonde você estiver, você pode adorar a Deus, você pode glorificar a Deus, você pode exaltar a Deus. Em espírito, de todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu corpo, não é verdade? E em verdade, que é de acordo com o Evangelho. Porque o Evangelho nos ensina a adorar a Jesus Cristo. Tá bem? Então isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus ensinou para ela. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Então vê que os samaritanos também estavam esperando o Messias. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias.
Eu que estou falando com você. Então aí algo maravilhoso aconteceu, né? Ela falando, eu sei que o Messias vai chegar, e Jesus se revelou para ela dizendo, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Com todas as letras, Jesus se revelou como o Salvador para essa mulher. Naquele momento, naquele exato momento que Jesus falou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, chegou os discípulos. Chegou os discípulos que haviam ido à cidade comprar pão. A hora eu lhe pergunto, isso foi coincidência? Não. Jesus preparou. Você vê que ele tem o poder do tempo. Ele controla cada minuto e cada segundo. Ele sabe aonde quer a gente, na hora certa, no momento certo. Na hora que ele ia revelar que era o Messias, era a hora justamente que os discípulos chegaram ali e escutaram, para que isso ficasse registrado nas Sagradas Escrituras. Isso é extraordinário. Quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, a gente sabe que tudo o que aconteça, até coisas ruins, foi da permissão de Deus. Para algo. Às vezes a gente não entende, mas é necessário confiar em Deus. Adorar a Deus em todas as situações, nos momentos bons, nos momentos ruins, sempre devemos agradecer a Deus e adorar a Deus, porque no final virá a bênção, virá, né, a vida eterna, a salvação eterna. Então, nesse mesmo momento, chegou os discípulos de Jesus, que se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu canto, foi à cidade e disse ao povo, quer dizer, ela ficou tão impressionada com as palavras de Jesus, com a revelação de Jesus, que ela tinha encontrado o Messias, ela creu, né? Algo extraordinário, um novo nascimento aconteceu dentro dela, que ela foi imediatamente à sua cidade, ao seu povo, avisar as pessoas que tinha encontrado o Messias, né? E o desejo que ela tinha de outras pessoas também encontrar Jesus. E falou lá no povo dela, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Quer dizer, toda aquela multidão daquele povoado, daquela cidade, pelo testemunho da mulher, pelo relato da mulher, pelas palavras dela, ungidas pelo Espírito Santo, obviamente, foram ter um encontro com o Senhor Jesus. Isso é extraordinário, né? Então, vamos parar por aqui hoje, no versículo 30, e amanhã, se Deus nos permitir, vamos dar continuidade a esse estudo bíblico do Evangelho de João. Então, nesse momento, vamos aproveitar e fazer aqui uma oração. Para você que quer, né, adorar a Deus, para você que quer se achegar mais a Deus, você sabe o que você tem que falar com Ele, você faz aí a sua oração também, tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, por esse entendimento. Entendemos, meu Deus, que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores não são aqueles que são religiosos, ou porque sobem a um monte, ou porque estão dentro de um templo, ou porque estão dentro de uma instituição. Há verdadeiros adoradores aí? Creio que sim. Mas não necessariamente os verdadeiros adoradores devem estar dentro de quatro paredes para te adorar. Por isso, meu Deus, nesse momento, nós, nesse instante, te adoramos, te glorificamos e te exaltamos em espírito, de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa fé. Em verdade, porque estamos conhecendo a tua palavra, meu Deus. Então receba a nossa vida, receba a nossa adoração. Te glorificamos e te exaltamos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, limpa-nos, purifica-nos e enche a nossa vida cada vez mais do teu Espírito. Nós queremos somos a sua casa, a sua morada, o seu templo.
eterno, Senhor. E queremos estar contigo toda a eternidade. Meu Deus, abençoa também a nossa família, a nossa parentela, a vida financeira, a saúde, todas as áreas da vida desta pessoa. E aqueles que sofrem, meu Pai, aqueles que estão perdidos, como essa mulher samaritana estava perdida, meu Deus, nos seus pecados, nos seus erros, mas ela encontrou Jesus, se arrependeu e mudou de vida. Meu Pai, tenho certeza que o Senhor está fazendo isso na vida de muitas pessoas também. Entrego tudo a Ti, te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e não deixe de se inscrever aí no canal, de compartilhar o link desse vídeo com outras pessoas. E se você não viu os vídeos anteriores, seria importante que você os veja para você entender mais essa sequência. É uma série. Começamos no capítulo 1 e vamos, até o final, se assim Deus nos permitir. Então, não deixe aí de ver os outros vídeos do meu canal. Deus abençoe e até a próxima.